Eu irei ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo, e o terceiro nós lemos todos juntos. Livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Todos, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Podem tomar os nossos assentos. Irmãos, nós estamos diante de uma passagem bem conhecida, no capítulo 12 do livro do Gênesis. Deus chama Abrão, ele faz promessas, está escrito na epígrafe. E o interessante que eu vejo nesta passagem é que, se nós formos pensar com a nossa mente limitada, nós vamos ver e vamos ter que foi do nada que Deus foi e pegou Abrão. Deus, eu acho que foi um convite que estava conversando comigo sobre isso. Deus estava lá, ligou do céu e disse: vou pegar Abrão e vou fazer toda uma meditação. Foi você? Não, foi outra pessoa. Então, mas não foi isso. Sabemos que Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Deus ele não escolheu Abrão do nada. Deus ele já tinha, segundo a sua presciência, traçado este projeto. E Deus ele chama Abrão da cidade de Ur dos Caldeus, a qual a sua cultura era uma cultura idólatra, uma cultura que as pessoas adoravam diversos deuses na Mesopotâmia antiga. E Deus vai lá e chama Abrão, e Deus faz promessas a ele. Abrão nunca tinha tido uma experiência com Deus, mas quando Abrão ele escuta a voz de Deus, ele sabe que ali é o Todo-Poderoso falando com ele. Porque quando Deus fala, a sua matéria, o ser humano, a sua criação, reconhece a voz do Criador. E Abrão, ele é uma criação de Deus, porque Abrão ele era um homem como eu e você, de carne, uma criação de Deus. Então quando Deus ele fala com Abrão, a alma dele sabe que quem está falando com ele não é uma voz do além, mas é a voz do Criador, o Criador dos céus e da terra. E Deus diz a ele: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Algo interessante é que Deus ele chama ele. Abraão ouve a voz de Deus somente naquele momento, mas Abraão crê na voz do Criador e obedece. Quando Deus ele fala algo para nós, quando Deus ele nos dá alguma ordenança, é necessário que nós venhamos ouvir a voz de Deus. Às vezes Deus ele usa o pastor, às vezes Deus usa o missionário, a missionária, um vaso, uma mulher de Deus para falar algo para nós. Quando Deus ele fala, nós sabemos quando é Deus que fala, e nós devemos obedecer quando é Deus que está falando. Quando Deus está entregando uma palavra direcionada a mim, a você, certamente nós iremos saber quando é de Deus e quando não é. Por isso é necessário pedirmos sempre o discernimento para sabermos quando é Deus que fala e quando não é. Certamente quando é Deus que fala, Ele tem propósitos para mim e para a tua vida, porque sempre haverá duas vozes. No início foi assim, no jardim de Deus foi assim, no Éden foi assim. Deus ele tinha estabelecido, Deus ele tinha dito: de toda árvore tu comerás,
poder comer de tudo, de toda a árvore plantada neste jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, porque no dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. Deus estabeleceu um limite. Então, Deus aqui diz a Abraão, sai da tua parentela, sai da tua cidade, sai do meio dos teus, e vai para um lugar que eu te mostrarei, para uma terra. E Abraão, pela fé, a Bíblia diz que pela fé, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e foi para um lugar que ele nem sabia onde era. Ele só ouviu, ele só foi guiado pela voz de Deus, ele saiu. Mas Deus fala mais: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus, ele mandou ele sair. Às vezes Deus manda a gente sair de algum lugar, porque Deus, ele tem projetos grandes na minha e na tua vida. Às vezes não é para se mudar de uma localidade, podemos interpretar e aplicar de uma forma diferente para a nossa compreensão. Às vezes Deus manda nós sairmos de certos ambientes, de certos lugares que não agradam a Ele. Às vezes Deus manda nós sairmos de uma roda, de um ambiente, de um ciclo de amizades que não agradam ao Senhor, para que Deus possa cumprir as promessas que Ele tem na minha e na tua vida. Se Deus, ele te separou para algum ministério, se Deus te separou para alguma obra, Ele vai querer de você uma separação total de algumas amizades, de alguns lugares que nós frequentávamos antes, não poderemos frequentar mais, porque Deus não está chamando Abraão para segui-lo somente. Deus está chamando Abraão porque Deus tem um projeto muito maior do que Abraão poderia imaginar. Deus, ele está, através de Abraão, escolhendo uma nação, separando uma nação. E Deus exige da sua igreja, do seu povo, santidade, separação. Deus, ele está levantando através de Abraão uma nação inteira. E Deus, ele quer que esta nação seja uma nação santa, uma nação diferente das demais nações, uma nação que adore somente um Deus, uma nação que reconheça o Todo-Poderoso como Criador. E Deus, ele está dizendo assim: eu vou te fazer uma grande nação. Imagina, olha como grande promessa. Abraão, ele não imaginava o que estava por vir. Abraão não imaginava o que estava. Eu vou falar Abraão, porque nós sabemos a diferença entre Abraão e Abraão. Irmãos, tem certas situações que muitas das vezes a gente pensa que aconteceu do nada em contigo. Tem coisas que acontecem na minha e na tua vida que a gente olha assim e diz: nossa, aconteceu isso do nada. Mas não. Deus, ele fez uma promessa na minha e na tua vida. E Deus, ele está dizendo, ele diz: olha, às vezes Deus tem vários tipos de chamado. Às vezes, a gente aprendeu isso no curso teológico, às vezes Deus nos chama e já fala o que é que vai acontecer. Deus chama e diz: olha, você vai ser um grande pregador, você vai ser um cantor, você vai louvar, e Deus, ele vai operar grandes coisas, você vai pregar, e Deus, ele vai salvar muitas almas através da mensagem. Deus, ele está falando, está te chamando e falando já para qual é a tua chamada. Deus já está falando qual é a tua chamada. Mas tem hora que Deus não vai falar, tem hora que Deus só vai falar assim, ó, meu irmão. Tem hora que Deus só vai falar assim, ó: filho, filha, eu tenho uma chamada na tua vida, eu tenho um grande projeto na tua vida, mas para isso eu quero que você renuncie a si mesmo,
eu quero que você medite na minha palavra, eu quero que você louve, se consagre, jejue, se entregue completamente para mim. Deus ele deixou claro qual é a tua chamada? Não, Deus ele está falando que o projeto que Ele tem para a tua vida, a promessa que Ele tem para a tua vida, só vai se cumprir quando você renunciar a si mesmo, quando você renunciar a alguns ambientes, alguns círculos de amizade, algumas coisas que te afastam de Deus. Aí Deus ele vai começar a te mostrar qual é a tua chamada, se é para pregador, se é para pregadora, se é para louvar, ou se é para fazer a obra ministerial, porque às vezes Deus ele não vai falar no momento, às vezes Deus faz promessa desde o ventre, dizendo, aquele menino eu vou usar como pregador, eu vou usar aquela serva minha no louvor, aquela serva minha vai ser uma missionária, aquele servo meu vai ser um missionário. Deus ele faz isso. Primeira chamada, Deus ele te chama e já diz qual é a tua chamada, mas muitas das vezes a segunda chamada vai ser o quê? Deus vai falar o que você tem que fazer, mas não vai dizer aquilo que Ele vai fazer imediatamente na tua vida. Primeira chamada, Deus ele te chama e diz assim: olha, você vai ser um pregador, você vai ser um levita, você vai ser isso, você vai ser aquilo na minha obra, na minha casa. Porém, você vai ter que fazer assim, assim, assim. Mas aí tem hora que Deus vai falar assim: olha, eu tenho um grande projeto na tua vida, mas eu tenho um grande projeto na vida da tua família, mas para isso eu quero que você renuncie a si mesmo, eu quero que você jejue, eu quero que você ore, eu quero que você desenvolva uma vida de intimidade comigo. Então, Deus ele fez a promessa agora: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Quando Deus tem uma promessa na minha e na tua vida, pode se levantar um inimigo, pode se levantar um império das trevas, pode vir palavras negativas, palavras de maldição, mas todas elas serão neutralizadas, porque Deus ele te fez uma promessa. Você tem promessa de Deus, você tem uma chamada de Deus, e uma coisa é certa: muitas das vezes Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando na minha e na tua vida, Ele está moldando a minha e a tua vida. Então, as palavras negativas fazem parte da chamada, as palavras de maldição fazem parte da chamada, as perseguições, os levantes do inimigo, do império das trevas, do diabo, fazem parte da chamada. Todos os homens da Bíblia Sagrada, todos os homens e mulheres tiveram tribulações, foram perseguidos, foram lançadas palavras negativas para ele, mas o que é que tem de diferente? É que eles confiavam em Deus, eles tinham fé que Deus havia de cumprir aquilo que Ele tinha prometido. Então na minha e na tua vida é da mesma forma, porque Deus está aqui no capítulo 12 fazendo a promessa a Abraão. Ele vai passar por diversas situações, ele vai para o Egito, e lá o faraó fica de olho na sua esposa, ele quer tomar sua esposa, aí Deus vai, cria outra situação, aí Deus permite criar outra situação, Abrão e Ló se separam, vai um para um lado, o outro para o outro, aí tem a guerra dos 4 reis contra 5, que é algo que eu estou resumindo aqui. Aí depois dessa guerra, Ló é levado cativo, aí Melquisedeque vai, aparece e abençoa Abrão, e é outro mistério. Segunda-feira eu preguei ali segunda-feira passada eu preguei ali em Cajazeiras, e eu falei que Deus ele tem pessoas misteriosas. Às vezes você, meu irmão, minha irmã, é um mistério nas mãos de Deus. Assim foi Elias, assim foi João Batista, e eu coloco Melquisedeque no meio também, porque Melquisedeque ele aparece do nada, mas certamente foi Deus que botou ele ali. Deus permitiu que Moisés escrevesse isto, porque Melquisedeque ele é um tipo de Cristo. Melquisedeque, seu sacerdote,
Melquisedeque. Então Melquisedeque não foi colocado, Melquisedeque foi colocado para abençoar a vida de Abraão, porque Deus certamente sempre colocará pessoas, levantará pastores, levantará líderes para abençoar o meu e o teu ministério. Deus ele sempre vai levantar o pastor, Deus sempre vai levantar o missionário, a missionária, o líder que está acima de mim e de você, em questão eclesiástica e até de cargo mesmo, para abençoar, para instruir, para dizer: ó filho, ó filha, ei, meu irmão, minha irmã, olha, vá por aqui, ore, jejue, medita na palavra, que certamente Deus há de cumprir as promessas que tem na tua vida. Então Melquisedeque não foi colocado do nada. Melquisedeque foi colocado porque tinha um objetivo. Tinha um objetivo não só para representar a Cristo, mas também para abençoar a Abraão. E aí chegamos no capítulo 15. Deus anima Abraão, porque Deus prometeu que faria dele uma grande nação. Mas, irmão Estevão, como é que Deus vai fazer de um homem uma grande nação, se este homem é casado com uma mulher que é estéril? Como é que Deus vai cumprir isso? A mente limitada de Abraão fez com que ele desanimasse, pensasse: espera, minha esposa era estéril, como é que eu vou gerar uma grande nação? De mim sairá uma grande nação se minha esposa era estéril. Aí no capítulo 15 nós encontramos um Abraão, ele já está avançado de idade. Nós encontramos um Abraão triste, dizendo: será que a promessa vai se cumprir mesmo? Será que Deus vai fazer de mim uma grande nação mesmo? E aí o que é que acontece? A gente já entrou para o final. E depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. E aí, olha só, no versículo 2: então disse a Abraão: Senhor Jeová, que me há de dar? Que me há de dar? É uma pergunta. Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Eliezer. Aí Abraão está fazendo o quê? Por acaso o meu herdeiro, a gente vai ver nos versículos que sucede, disse mais a Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que o nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo: eu não posso ter filhos, porque a minha esposa ela é estéril. Mas Deus fez uma promessa. Deus fez uma promessa. Mas a gente é ser humano. A nossa mente limitada muitas das vezes não entende o trabalhar de Deus e o tempo de Deus para cumprir a promessa, irmão Chico. Às vezes Deus ele faz uma promessa para você e se cumpre imediatamente, depois de alguns dias, ou até poucos anos, poucos meses. Mas tem promessas que Deus faz quando você é jovem, quando você é criança, só vai cumprir quando você já for de uma idade avançada, quando você for mais maduro, quando você for adulto. Mas aí, Abraão está tão desanimado que ele está dizendo: o Senhor, quando disse que faria de mim uma grande nação, o Senhor estava se referindo ao meu filho de criação, ao meu criado, que nasceu na minha casa, a Eliezer. Deus não estava falando. E olha só o que Deus responde no versículo 4: e eis que viu a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas há de sair, esse será o teu herdeiro. Deus está dizendo o que, Abraão? Olha, Abraão, é no meu tempo, o meu trabalhar é no meu tempo. Espera, porque a promessa que eu fiz a você, eu hei de cumprir. Não é Eliezer, a promessa não é Eliezer, mas a promessa é aquele que sairá das tuas entranhas. Aí é como se Deus estivesse dizendo: Abraão, haveria alguma coisa impossível para mim? Aí Deus fala, às vezes Deus fala para nós isto: César, Vitor, Estevão, irmão Gêmeo, haveria alguma coisa impossível para mim? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu tenho poder sobre o céu e sobre
capítulo 16 de Moshe, Deus fez um pacto com Abraão. Mas agora, irmãos, esse pacto representa a separação das demais nações. Deus ele fala da promessa, ele traz a mensagem, a promessa, ele renova a promessa, podemos dizer assim. Ele faz uma renovação da promessa para Abraão, no capítulo 15. Aí diz: ó, vai fazer um pacto comigo. Aí no capítulo 16 acontece mais um. A promessa, Deus ele fez a promessa, mas a promessa só se cumpre se eu andar no caminho do Senhor. Porque a promessa não está se cumprindo, você atrasa a promessa que Deus tem na sua vida. Muitas das vezes Deus fez uma promessa na minha vida, na vida da sua igreja, na vida dos seus servos, mas Deus ele exigiu de mim algo. Deus exigiu santidade, Deus exigiu renúncia, Deus exigiu eu me separar de alguns ambientes. Aí o que acontece? Eu faço tudo ao contrário e ainda quero que a promessa se cumpra no meu tempo. Aí Deus tem que usar um vaso, um tocha, uma irmã, um diácono, um obreiro, um presbítero ou um pastor, para dizer assim: irmão, Deus ele fez a promessa, mas se tu fizesse a tua parte, Deus, a promessa está de pé, mas enquanto você não tomar uma posição, Deus ele não vai cumprir a promessa. Enquanto eu não tomar uma posição, eu só vou atrasar a promessa que Deus tem na minha vida. Então eu estou querendo manter fiel, seguir tudo certinho, que irmão César, mas é difícil, mas peça forças a Ele, porque Ele mesmo diz: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Deus ele sabe que você é humano, Deus ele quer que você converse com Ele. A promessa está demorando, ei, mas ela vai se cumprir. A promessa está demorando, você vê os levantes, as palavras negativas, mas Jesus te dizer uma coisa: Deus ele está trabalhando. Deus ele quer que você se coloque de joelhos e diga: Deus, eu sou humano, eu sou dependente da tua graça, eu dependo de ti, pega na minha mão e me guia, Senhor. E aí vem, ó, ele atrasa novamente, ele atrasa 13 anos, ele atrasa 13 anos, porque ele faz o quê? Sara já é velha, Sara não está gerando. Aí Sara olha para Abraão e diz: eu acho que a promessa não é comigo não, porque eu sou estéril, eu já estou avançado de idade. E Abraão: mas o que é que você está falando, minha querida? O que é que você está falando, meu amor? Ela diz: olha, a promessa não é comigo não, a promessa é contigo. Mas eu acho que esse teu descendente não vai sair da gente, ele não vai sair de mim. Aí ela fala o quê? Toma minha serva Agar, toma Agar, a egípcia, e tenha um filho com ela. Aí Abraão vai na onda, e porque não pode Sara que errou, ele errou, levou os dois. Aí o que é que acontece? Esse filho não está sendo gerado pela promessa. Paulo até faz uma alegoria lá em Gálatas, depois os irmãos podem meditar. Paulo ele faz uma alegoria lá sobre o filho da promessa, o filho gerado pelo Espírito, o filho gerado pela carne. E ele usa o exemplo de Ismael e de Isaac. Esse Ismael que vai ser gerado, por causa disso Deus ficou 13 anos sem falar para ele. 13 anos. Quando Ismael faz 13 anos de idade, aí sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E eu fecho aqui, irmãos, anda em minha presença. 13 anos, irmão Jesus, ele atrasou a promessa. 13 anos, porque às vezes a gente toma atitudes precipitadas, às vezes a gente não segue aquilo que Deus determinou para a gente seguir. Aí o que acontece? Foi gerado um filho segundo a carne. Ismael não era o filho da promessa, o filho da promessa é Isaac. Isaac é o filho da promessa, mas por conta da pressa, eu sou avançado em idade, eu não vou gerar mais não, Abraão. Se deve para Agar e gera um filho, por causa dessa precipitação, Abraão ficou 13 anos sem ouvir a
na voz de Deus. E quando Deus aparece, ele diz: ah, não, eu sou o Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. O que é que Deus está dizendo? Enquanto tu andar na minha presença, eu vou moldar o teu caráter, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar o jeito de tu pensar. Deus não está dizendo: anda na minha presença, tu vai ser completamente perfeito. E Deus está exigindo de Abraão: se tu andar na minha presença, tu vai viver uma vida de santidade, tu vai viver uma vida de integridade, uma vida de intimidade comigo, e a promessa há de se cumprir. Anda na minha presença e ser perfeito, porque enquanto tu vai andar, eu vou aperfeiçoar, eu vou moldar o teu caráter, eu vou transformar a tua história, eu vou transformar os teus. Deus, ele diz para nós: anda em minha presença, meu filho, anda em minha presença, minha filha. A promessa que eu fiz, ela há de se cumprir, mas não do teu jeito, mas do meu jeito e do meu tempo, porque eu já determinei o tempo que a promessa há de chegar na tua porta. Quando tu menos esperar, a promessa vai chegar na tua vida, e tu vai dizer: eu andei na presença de Deus, eu ouvi a voz do Senhor, e Ele me deu vitória, e cumpriu a promessa dele. Que Deus nos abençoe. Maravilha, irmãos. Alegres, né? Por Deus que esteve falando aos nossos corações até nesse momento.